Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao plenário da cidade. Hoje vamos conversar com o vereador Gardel Rolim. Eleito vereador pela primeira vez em 2016, Gardel rapidamente assumiu cargos de destaque, integrando a mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza. Reeleito em 2020, foi nomeado líder do governo na casa. Em 2023, foi eleito presidente da Câmara. Nas eleições de 2024, Gardel conquistou seu terceiro mandato, consolidando sua trajetória como um dos parlamentares mais votados da cidade. Fique com a gente, o plenário da cidade já está no ar. Eu inicio agradecendo ao vereador Gardel Rolim pela sua presença. Seja bem-vindo. É um prazer, Marcelo, estar aqui. O plenário da cidade é um programa importantíssimo, da TV Câmara Fortaleza, e é um prazer mais uma vez estar aqui e falar um pouco do nosso 2025. Vereador, o senhor é presidente da Comissão de Saúde aqui da casa. Gostaria que o senhor fizesse um balanço das reuniões, do que foi deliberado no colegiado ao longo desse ano. Marcelo, essa é uma função, inclusive, que eu, desde quando cheguei à Câmara Municipal, tinha muita vontade de assumir. Não tive a oportunidade em 2017, porque naquela data logo eu assumi a Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, fui para a mesa diretora, líder de governo, acabei virando presidente da Câmara. E agora tive a oportunidade, em 2025, de ser presidente da Comissão de Saúde, o que muito me honra. Por ser da área da saúde, por ter uma militância nessa área, então queria muito desenvolver um trabalho dentro da Comissão de Saúde. Certo? Ao longo desse ano, nós tivemos algumas matérias muito importantes que passaram por lá, dentre chamamento de concursos públicos para novos servidores, até a avaliação da prestação de contas e que a SMS tem que vir fazer por lei à Comissão de Saúde a cada 4 meses. Então, nós pudemos, nesse período, entender melhor como é que está essa reorganização da saúde pública de Fortaleza, haja vista que 2025 nós temos um novo prefeito, um novo projeto político para a cidade e, obviamente, muitos ajustes e adequações foram feitos em 2025. Obviamente, a minha avaliação é que no final desse ano, é que em 2025 muita coisa nós avançamos. Talvez a mais importante é o Espaço Girassol, que visa atender crianças com algum tipo de neurodivergência. Essa é uma pauta da cidade, nós discutimos isso muito na eleição de 2024 com as pessoas, com o cidadão da cidade. Eu destinei emendas relevantes em 2023 e 2024 para essa pauta e a gente vê com muito bons olhos a ampliação desse serviço, com previsão de termos ainda novos equipamentos para atender crianças com alguma neurodivergência para 2026, a gente vê com muitos bons olhos. Então, a Comissão de Saúde acompanha e tem acompanhado isso de muito perto, seja por meio de visita aos equipamentos ou destinação de emenda, como nós já fizemos, ou seja, na prestação de contas que a Secretaria de Saúde tem que vir fazer a comissão a cada 4 meses. Então, a gente tem acompanhado muito esse tema. Vereador, agora falando sobre lei orçamentária anual, uma pauta importante para a cidade, para definir ali o que será alocado de recursos para as áreas aqui da capital. O senhor apresentou emendas à LOA, Gostaria que o senhor também pudesse falar um pouco quais emendas foram essas. Bem, a maior parte das minhas emendas, Marcelo, sempre são destinadas à saúde pública. Acabei de dizer, isso é uma pauta da minha vida. Eu sou fisioterapeuta, pós-graduado em gestão hospitalar, em auditoria. Tive a oportunidade de trabalhar quase 20 anos diretamente na área, seja na assistência, ou seja na gestão, na administração. Então, eu me dedico muito a esta pauta, porque eu imagino que o cidadão que precisa do poder público, ele só pode ter o emprego se ele tiver com saúde. Ele só pode levar o filho para a escola se ele tiver saúde. Ou seja, a condição da rua dele, da praça, da areninha, ele só vai jogar futebol na areninha se ele tiver com saúde. Então, eu imagino que a saúde pública, ela é algo precedente a qualquer outra área. A gente precisa garantir saúde para as pessoas. E aí, dedico sempre, a maior parte das minhas emendas a essa pauta. Nós temos na saúde pública, eu já falei sobre isso aqui, mas vou repetir, a pauta, o debate do momento, ou seja, a cobrança, o pedido e a demanda do momento, é a gente ter um acompanhamento melhor para as crianças com autismo. Que a gente fala de neurodivergência porque existem outras, mas especialmente o autismo. Os números já datam de que hoje, entre 20% e 30% de crianças que nascem, já nascem com
com algum tipo de neurodivergência, a maior parte delas é com autismo. Os números apontam que em 30 anos esse número vai quase que dobrar. Então a gente precisa preparar o poder público para acolher essas crianças, certo? Seja com algum tipo de terapia, com novas terapias, ou com algum acompanhamento, seja preparando, inclusive, nas escolas para acolher essas crianças. Então, para isso, precisa ter investimento. Investimento em novos equipamentos, em clínicas, em profissionais que precisam se capacitar e se especializar para cuidar dessas crianças. Então, essa é uma pauta que a gente não pode fugir dela. Então, eu dedico sempre, e fiz isso esse ano, para o orçamento que a gente deve votar na próxima semana, uma maior parte, né, das minhas emendas são destinadas a esta área, né, inclusive, que eu já falei aqui também, para a gente ampliar o número de espaços girassóis, que é esse espaço denominado aí pela nova gestão, que é quem vai cuidar e acolher dessas crianças. E como é que funciona, vereador, esse contato, né, com essas demandas? São mães, pais que chegam até o senhor em loco vai até onde eles estão? Como é que funciona essa troca para que sejam apresentadas essas emendas de melhorias para a cidade? Como essa é uma demanda muito presente hoje, Marcelo, assim, nas minhas caminhadas pela cidade, visitação de um bairro ou de um posto de saúde, eu sempre sou abordado por mães de crianças, né, atípicas, ou seja, elas sempre procuram. Olha, nós precisamos de mais tratamento, nós precisamos de mais acompanhamento, nós precisamos de diagnóstico, de espaço de terapia, a gente está precisando, meu filho. Então, você deve ver isso também, que passou a ser muito comum pessoas próximas a nós tendo filhos, filhas com autismo. Então, isso como eu disse, é o debate do momento. A gente precisa se preparar para isso. Então, isso está muito presente. Obviamente, essa demanda também chega via a Associação de Mães Atípicas. Hoje nós temos muitas associações, agrupamentos, ajuntamentos de mães que defendem e debatem o assunto. Então, isso também chega muito para nós. E eu tenho aí também um terceiro grupo que me cobra muito, que são de profissionais de saúde. Né? Como eu sou profissional de saúde, sou fisioterapeuta, eu tenho muitos colegas que trabalham na área, que me procuram e dizem, a gente precisa de mais investimento, a gente precisa de mais espaço para atender, a gente precisa de mais equipamentos. E tudo isso é traduzido dentro de orçamento. Quando a gente fala de investimento, basicamente nós estamos falando do orçamento, onde são previstos todos esses investimentos. Então é muito importante, as emendas parlamentares, elas têm esse caráter, que é um caráter prático, né, de destinar recursos para aquela política pública, e ela tem um caráter simbólico. Né? No meu caso, quando a gente aloca emendas para determinadas áreas, nós estamos sinalizando para o Poder Executivo, né, que nós precisamos ter um olhar maior para determinada área que foi alocado aquela emenda, aquele recurso, como a gente está sinalizando também para a cidade, dizendo, olha, nós estamos colocando recurso nessa política pública que é necessária. Né? Além de se comunicar com o nosso eleitor também. Nós não estamos aqui, no meu caso, não estou me representando, estou representando uma parcela da sociedade que busca na gente o caminho para melhorar a vida do cidadão. Então, nesse aspecto, a gente está dentro da Comissão de Saúde, no meu mandato individual, procurando dar nossa contribuição, e uma dessas contribuições é colocar mais recurso via emenda parlamentar para essa política pública. Vereador Gardel, e quais outras áreas, além da saúde, o senhor também destaca, né, nesse balanço de ações do seu mandato neste ano? Olha, tem algumas coisas que nós somos procurados, Marcelo, e são coisas muito importantes do dia a dia do cidadão. Né? Por exemplo, nós estamos numa luta, né, agora para a gente entender, a princípio, né, por que a Enel destinou 2 contas com vencimentos para o mesmo mês. Isso aconteceu no mês de outubro e no mês de novembro. Muitas pessoas nos procuraram dizendo que receberam 2 contas de luz, né, do mesmo imóvel para pagar uma dia 10 de outubro e outra dia 17 de outubro, por exemplo. E o cidadão, o trabalhador, não tem condições de pagar 2 contas de energia no mesmo mês. Muitas vezes tem dificuldade de pagar uma conta, porque passou a ser, depois da privatização, uma das contas mais caras que o cidadão, que o trabalhador paga. Assim, depois da moradia e da alimentação, vem a conta de energia. Tem pessoas que chegam a pagar 10%, 15% de um salário mínimo, ou seja, do seu salário, só para a energia. Ou seja, isso passa a ser muito relevante, Marcelo. Imagine que um trabalhador que ganha R$ 1.500 tem que pagar 150, ou seja,
10% do seu salário numa conta de luz. E imagine ele ter que pagar isso 2 vezes dentro do mesmo mês. Então, essa é uma luta que nós estamos encampando, a Enel é muito difícil o diálogo, né? Nós estamos, através de requerimentos, insistindo, já temos um pedido de audiência pública com o Ministério Público para a gente tratar desse tema, né? Levar e pedir ao Ministério Público que se some a nós nessa luta, porque a princípio a gente quer entender por que 2 contas no mesmo mês. No segundo momento, que é o nosso objetivo, é inclusive cancelar uma dessas contas, né, e pedir o ressarcimento de quem pagou, mesmo que seja deduzido nas contas vindouras, mas a gente precisa ter um olhar sobre isso, porque isso mexeu, né, no bolso de quase todos os cidadãos de Fortaleza e do Ceará. Isso aconteceu também em muitas cidades do interior do Ceará. Sem dúvidas, vereador. Agora, outro projeto que o senhor também apresentou aqui na casa diz respeito à restrição de veiculação de publicidade das bets, as casas de apostas, né? Qual a justificativa para essa proposta? Marcelo, esse é um problema do povo brasileiro, né? Infelizmente, o Congresso Nacional liberou as bets em 2018, se não me falha a memória. De lá para cá, as bets têm ganhado muita força. E como é que tem ganhado força? Explorando o cidadão, a escravizando via jogo de azar, né? Aquele cidadão que há tempos atrás tinha que sair de casa e ir para um bar ou para um outro local para fazer apostas, agora ele consegue fazer uma aposta dentro da sua casa, no seu quarto, com o celular na mão. Ou seja, isso facilitou muito para quem tem uma tendência a se ocupar com isso. E isso tem dado um prejuízo, além de um prejuízo social, um prejuízo econômico gigantesco. Os números falam que as bets arrecadaram, ou seja, se arrecadaram, elas tiraram do bolso do cidadão e muitas vezes do cidadão mais pobre do país, né, que acaba sendo uma compulsoriedade por esse tipo de jogo, eles retiraram quase 40 bilhões de reais. Ou seja, um recurso que poderia ser destinado para tantas áreas do cidadão que ele precisa. Então, essas bets, a meu juízo, têm criado um prejuízo muito grande para as famílias. Não só um prejuízo financeiro, econômico, mas tem criado um prejuízo social muito grande. As pessoas muitas vezes se deprimem, muitas vezes se isolam por causa desses jogos. E nós tomamos uma iniciativa, né, que foi de regulamentar as propagandas. Já que a gente não pode proibir o jogo na cidade, porque, como eu disse, foi liberado pelo Congresso Nacional, o nosso intuito, pelo menos, é de regulamentar, que na verdade é proibir, a propaganda em equipamentos públicos municipais. Ou seja, o Presidente Vargas, por exemplo, que é um estádio municipal, é a gente proibir que as bets possam fazer propaganda no PV em um jogo de futebol, por exemplo. Este é um exemplo muito prático e objetivo. Com essa medida, a gente tenta, pelo menos, mitigar, né? A nossa ideia é, inclusive, estender isso para o Ceará, né? Se a gente tiver a oportunidade de levar essa lei que proíba, inclusive, as propagandas no estado do Ceará, nós vamos dialogar com a Assembleia para a gente levar isso, porque eu acho que é uma forma de mitigar, né? Que, infelizmente, isso tem tomado conta do Brasil. Para lhe dar um outro dado, assim, dos 20 maiores times do Brasil, da Série A, 19 são patrocinados por bet. Assim, grandes artistas, grandes meios do nome, inclusive do futebol, do esporte, são garotos propaganda das bets. Isso tem criado um prejuízo muito grande ao cidadão e nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para a gente mitigar esse problema. Vereador, outro ponto, outra pauta importante também do seu mandato diz respeito à isenção do IPTU à Fraport, no caso seria a reversão desse benefício, né? A Fraport, que é a administradora do aeroporto de Fortaleza, né? Em que pé está essa matéria? Já temos avanços quanto a esse assunto? Marcelo, em 2018, certo? Se não me falha a memória aqui do ano, o aeroporto de Fortaleza ele foi concedido à Fraport, ou seja, ele tinha uma administração direta da Infraero e passou a ser dessa empresa que é uma empresa alemã, se não me falha aqui. Então, de lá para cá, nós tivemos um relacionamento com a Fraport, eu julgo que um relacionamento ruim com a cidade, né, por várias razões, né? Eles, inclusive, tiraram o nome Aeroporto Pinto Martins da fachada do aeroporto,
eles fecharam o estacionamento, cobrando tarifas altíssimas. Agora, recentemente, nós vimos eles que desmataram uma área maior do que o que tinha sido licenciado. Ou seja, nós temos um relacionamento ruim com a Fraport. Em 2023, a Câmara Municipal aprovou uma isenção de parte do IPTU, entendendo que, com a pandemia, parte do setor aeroportuário teve uma queda econômica expressiva. Assim, com a pandemia, nós tivemos, praticamente o setor aeroportuário parou. Então, tentando dar uma ajuda, uma contribuição para que a gente voltasse a ser um hub importante do Nordeste do Brasil, que foi um projeto do governo do Estado, dialogado com o governo federal, que o Ceará, até então, até a pandemia, era hub do Nordeste, ou seja, todos os voos do Nordeste, parte dos voos do Brasil, passavam por Fortaleza para destino à América do Norte, ou para a Europa, ou para a África. Com a pandemia, isso tudo parou. Então, assim, a atividade econômica retraiu-se muito. Então, nós aprovamos em 2023 uma isenção do IPTU a fim de incentivar o setor, para que o setor retomasse esses voos, retomasse esse hub, retomasse os voos internacionais. E, infelizmente, mesmo depois dessa isenção do IPTU, a gente viu que a retomada dos voos ainda está de forma muito lenta. E agora, com a requalificação da forma de calcular o IPTU, que chegou à casa, que também foi aprovado, nós achamos por bem propor uma revogação dessa isenção do IPTU para a Fraport. Por tudo isso que eu já falei. Primeiro, porque a atividade econômica, mesmo com a depressão de 2020 por conta da pandemia, parte dela já retomou. E, além disso, como eu falei também no início, a gente precisa entender que esse relacionamento com a Fraport precisa ser melhor. A Fraport precisa interagir mais com a cidade, conversar mais com o poder público, conversar mais com quem promove a política pública, que no caso é o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza, para poder se integrar à cidade e não fazer algo apartado, que é o que a gente tem visto ao longo desses anos. Vereador Gardel, nosso tempo já está se esgotando, mas antes gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final ao público, à população que nos acompanha. Bem, primeiro desejar a todo fortalezense assim, que Deus abençoe muito esse final de ano, um bom Natal e que 2026 seja um ano próspero para todos nós, para a nossa cidade, que a gente consiga desenvolver, que a gente consiga melhorar na questão da saúde, que a gente possa gerar emprego, renda, para o cidadão e Fortaleza passar a ser essa cidade que a gente espera, Fortaleza já melhorou muito, Fortaleza vem numa crescente de desenvolvimento, mas ainda tem muito a se fazer e nós estamos aqui trabalhando diariamente para fazer de Fortaleza essa cidade que a gente tanto sonha. Vereador Gardel Rolim, muito obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado aí ao plenário da cidade. Nós é que agradecemos e também agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. O plenário da cidade fica por hoje, mas voltaremos na próxima semana com mais debates e discussões sobre assuntos que interessam a você, cidadã e cidadão de Fortaleza. Até lá.